E aí, estão me escutando bem? E vocês aí fora, também? Eu sei que todo mundo olha, isso é uma piadinha que eu faço há muito tempo já. Pastor Danilo olhou. Ah não, olha lá, ó. Ah, é não. Aquilo é Pastor Mateus, é brincadeira. É ele mesmo. Eita cabinha. Pronto, é ele que vai pregar hoje aqui. Para quem não sabe, queridos, essa família atrás, né? É porque a gente tá com máscara, é complicado. Para conhecer, tá? Moram aqui em Itapuã mesmo, né? Isso. Isso. Já conheceu a igreja aqui já? Isso, muito bom. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? A irmã, Dona Virgínia. É a irmã, né? Dona Virgínia? Isso. É porque é bem parecida, vamos já ver que tá vendo aqui, ó. O zóio aí. O zóio é bem parecido já aí. Olha, pra quem não sabe, queridos, esse homem tá chegando aí, é um milagre, viu? É um milagre de Deus. E logo logo ele vai estar testemunhando aqui esse milagre. Já está em cadeira de roda, isso já é um bom sinal do que Deus está fazendo aí na vida dessa família aí. Ajuda aí. Isso. Irmã Raquel, pastor Mateus. Glória a Deus. Irmã Raquel, você tá fortinha, viu? De lá pra cá. Foi Mateus que trouxe aí, não foi? Ah, foi Gustavo, né? Ah, sim. Sempre foi a senhora. Eu, menino, já ia perguntar a academia que você tá malhando. Vem lá. Também que é boa. Que bom, gente. Que bom. Que bom. Apresentar-se. E hoje a gente vai falar sobre fé, ó. Sobre fé. É a fé que faz isso, querido. Não é a fé em si. É a fé em Cristo. Aquele que pode fazer o impossível. E a gente vai falar hoje aqui um pouco sobre fé. A gente está fazendo uma exposição dos 5 solas, ok? Dos 5 solas, aí você pode perguntar, o que danado é isso? É sol? Os 5 solas da Reforma Protestante, que foi formulado esses 5 solas, segundo o que aconteceu em 1517, quando Lutero colocou lá no portão da faculdade ou do convento de Whitfield. Whitfield não. Deu um branco agora no nome da Wittenberg. Por que eu estou falando Whitfield? Porque tem o W no nome. Wittenberg. Então, queridos, eu queria hoje expor sola a graça, sola a fé, sola fide, né? Então eu queria... Que horas são? Quem tem horas aí? Eu estou sem relógio. 10 para as 8, isso, valeu Lucas. Então, Cacá vai me dizendo aqui, para não me avançar, vai 10, 20, 30, né? Chegar no Ginavô aqui já. Então, eu queria que você já abrisse sua Bíblia, para não perder tempo. Isabel, hoje a gente vai estar abordando esses 5 solas que foram formulados na Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, né? Quando o monge Martinho Lutero colocou as suas 95 teses, que era não combatendo, não era combatendo, não era querendo destruir, acabar, obrigar, não era com a igreja romana. Simplesmente ele estava confrontando a igreja com algumas doutrinas que não estavam muito, aliás, não estavam muito não, estava bem distante de coerente com a palavra de Deus. Então, ele coloca lá essas 95 teses e depois de um tempo, como começou a ser circulando pela região, foi bater lá na casa do Papa e quando ele viu isso, ele não gostou, né? E isso foi se multiplicando e o povo também vendo, né? Lendo as 95 teses,
e começou a despertar algo na mente das pessoas em relação ao que estava acontecendo de fato na igreja, que estava corrompida, né? Está passando aí, Isabel? Antes de Martinho Lutero, houve os pré-reformadores, ok? Esses homens, Pedro Valdo, João Wycliffe, João Hus, Jerônimo Savonarola, Erasmo de Roterdã, esses homens, o John Hus, esses homens vieram bem antes de Lutero. Eu coloquei aquele cara ali, que é o John Hus, né? Que é João Ganso, que era um homem esguiço, né? Morava na Tchecoslováquia. E é interessante que esse homem, Lutero, teve também influência dele, dos escritos dele, que 100 anos antes de Lutero já havia padres dentro da igreja que já estava vendo alguma coisa que não estava coerente com as escrituras, doutrinas, né, que não estavam se ligando às escrituras. E John Hus foi um desses, que ele viu, foi lá confrontar a igreja com essas questões das indulgências e tudo mais, que isso de Lutero já não era novo. Quando Lutero veio fazer essa reforma protestante, já não era novo não. Já tinham homens antes dele que foram para a fogueira. Wycliffe, John Hus foi para a fogueira porque eles estavam falando contra a igreja romana, que era a salvadora na terra. Era o único meio no qual transportava o homem para a salvação, transportava o homem para Deus. Então, eu acho interessante a história de John Hus, porque John Hus, quando estava sendo queimado, a frase dele foi essa: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. 100 anos depois de que John Hus falou isso, nasce Lutero. Aliás, ele está lá colocando as 95 teses. Deus sempre tem providência, querido. Deus é que cuida da sua igreja. Deus é que cuida da sua palavra. Ela não está no nosso domínio. É domínio de Deus. Não é o homem que manipula. O homem não pode manipular as escrituras. O homem não pode manipular a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus quem a preserva. Se a gente for olhar a história humana, você vai ver quanta perseguição já houve contra os cristãos, contra a igreja, e ainda hoje há. Mas a palavra de Deus permanece. Porque é Deus quem cuida dela. É a palavra dele. E nenhum homem nenhum vai manipular a palavra de Deus. Sabe, são 3 versículos no Novo Testamento que fazem a afirmação que o justo viverá pela fé, que foi exatamente o que Lutero leu em Romanos capítulo 1, 17. Passa aí, Isabel. Mas antes disso, há uma citação no livro no Antigo Testamento do profeta Abacuque. Há usam feita a palavra nessa citação do profeta Abacuque 2,4, que diz, esse negócio aqui, quero que para a turma ler aí, mais para baixo. Isso aqui para facilitar para correr, ok? Então, Abacuque, ele fica questionando a Deus, faz algumas perguntas para Deus, porque está vivendo ali o povo de Deus uma situação de total idolatria. E aonde Deus está dizendo para Abacuque: eu vou castigar o povo com a Babilônia. E Abacuque diz: isso é justo? Castigar o povo com um povo tão ímpio como Babilônia? Como os caldeus? Sim. Abacuque tinha alguns questionamentos em relação a Deus. Ele se queixava pela idolatria do povo. O povo estava mergulhado na idolatria. Mas Deus estava dizendo que iria castigar o povo pela idolatria deles, pela desobediência deles. Mas Deus, ele garante a Abacuque que o justo não seria abalado.
o justo viveria pela fé. A fidelidade a Deus iria preservar o povo judeu, o povo de Israel. O meu justo viverá pela fé. O ímpio está envanecido, seus desejos não são bons, mas o justo, pela sua fidelidade, será preservado. Esse era o contexto lá de Isaías. Em Gálatas, capítulo 3:11, você vê, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... É evidente que pela lei, porque o que o livro de Gálatas e Romanos está tratando é a lei e a graça. Judeus convertidos ao cristianismo ainda queriam usar algumas, como se diz? Incrível como fica fugindo da minha mente aqui a palavra. Algumas doutrinas dele encaixadas no cristianismo. O que? Circuncisão, né? Sacrifício de animais. Os judeus ainda achavam que mesmo sendo cristãos, para ser um cristão, deveria ainda ter esses elementos no cristianismo. Deveria obedecer à lei de Moisés. E Paulo não. Tudo em Cristo já foi feito. Tudo nele já foi feito. Ele cumpriu todas as escrituras. Agora, o justo ele vive pela fé, é pela graça de Deus. Não precisa mais fazer nada. O sacrifício quem fez foi Jesus. Então, Romanos e Gálatas trata sobre lei e a graça. E portanto, diz Paulo, é evidente que pela lei, ninguém por seguir regras vão ser salvo. O justo vai viver pela fé. A fé em Jesus Cristo. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Mas o meu justo viverá pela fé. Não, Zé, volta. Mas o meu justo viverá pela fé. E o texto que Lutero leu foi Romanos 1,17, porque diz, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E estava aí o mesmo contexto de Abacuque. Lutero, quando leu esse texto, porque o texto é onde está ali, Romanos capítulo 1, a depravação do homem, a depravação da humanidade, o pecado que impera a toda a humanidade. E Lutero, quando lê isso aqui, ele entende que a única forma de se preservar do pecado é pela fé que justificará o homem ao crer em Cristo Jesus. Lutero, ele tinha suas crises, achava que por mais que ele fizesse alguma coisa, por mais que ele fizesse algo, ele não alcançaria a salvação em Cristo. E Deus fala para Lutero no texto: filho, eu te amo, não precisa estar se martirizando, buscando algo para me agradar. Não, eu te amo, só creia, deixa que a fé penetre no teu coração e ela vai te mostrar a salvação, que é Cristo Jesus. Não podemos viver pela fé de ninguém, querido. Era isso que vivia. As pessoas naquele tempo lá viviam a fé na qual a igreja ensinava, na qual a igreja impunha a eles. Era só através da igreja e dos papas, né, do corpo eclesiástico, que haveria salvação.
E nós não podemos viver pela fé de ninguém, porque nós temos que ter a nossa própria experiência. A fé, ela entra pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai ter experiência com Deus em relação a ter fé se não busca escutar a Deus, se não lê a Bíblia, se não vai à igreja. Mas Deus é tão misericordioso que vai ao homem, vai ao coração dele, usa a igreja, usa alguém, usa para que as pessoas ouçam. Há um Deus que morreu numa cruz em sacrifício em nosso lugar. Deus é que coloca a fé no coração do homem. É pela fé que a pessoa é justificada. E isso mudou, inflamou a vida do monge agostiniano chamado Lutero, de onde se deflagrou a libertação de uma fé imposta. O justo será preservado pela fé em Cristo, e não como era na época que Lutero, quando foi em Roma e viu a podridão dentro da igreja, padres se prostituindo, o papado vivendo uma riqueza enorme. É diferente de hoje, querido, isso. Está diferente hoje. Ali era mais absurdo, hoje é mais sutil. Lutero, quando estava ali subindo as escadas, que ele falava que era de Pilatos, né? Onde Jesus foi lá julgado e tal. Interessante, tirar as escadas lá de Jerusalém e botar lá em Roma. Ele olhou aquele povo fazendo aquele sacrifício, se levantou e fez: não, isso está errado. O justo vive pela fé e não por sacrifícios. Não subindo as escadas de joelhos aqui para alcançar a graça, porque quem chegasse lá em cima iria ter menos anos no purgatório. Lutero, quando viu aquilo, quando viu aquela podridão em Roma, quando viu aquela corrupção na igreja, e o que ele mais combatia era as indulgências, Lutero decidiu realmente combater isso dentro da igreja. Alertar aos papas, aos padres, alertar a igreja que eles estavam fazendo uma coisa muito errada, que estavam aprisionando o povo e não libertando eles. A questão da indulgência, que é pagar para ser salvo, isso era um absurdo. As pessoas tinham que pagar a sua salvação. Havia o cara que era chamado de Tetzel, que ele saiu por toda Roma ali, fazendo, pregando a indulgência. Olha, coloca aqui a tua oferta, e no barulhinho da moeda, quando cair no fundo do gasofilácio, do baú lá, a alma do teu avô, a alma do teu tio, a alma de quem ser lá no purgatório vai ser menos tempo. E se você bota mais, ele vai ser liberto do purgatório. Quem garante isso? O Papa. Quem garante isso? O líder da igreja. Quem garante isso? Um homem. Hoje, ainda há indulgência sim, querido, dentro da igreja. A doutrina, tirando as indulgências como era antes, não mudaram não. Infelizmente, as igrejas também evangélicas, muitos líderes de igreja evangélica, as igrejas evangélicas não, alguns líderes, eles fazem a mesma coisa também. Há indulgência dentro da igreja. Indulgências são praticadas na forma de penitências e prece. Eu me lembro claramente quando eu já fui católico e tal, e a gente está aqui falando de religião ninguém, ok? Só são os fatos, ok? Para depois não ter algum constrangimento. Então, eu, como já tive uma experiência cristã, católica,
Então eu me lembro que todos os domingos eu estava lá na igreja de Dom Bosco, que era no Bongi, e eu estava na fila do confessionário. Devia estar lá com meus 10 anos, 12 anos. Então era engraçado que eu chegava lá, na fila do caminho, antes da missa, de manhã. Chegava lá e, padre, pequei. Pai, o que você fez, meu filho? Aí eu desobedeci minha mãe. O quê? Reze tantos Pai Nosso, Ave Maria, e aquela coisa toda. E, cara, eu achava que aquilo ali, eu estava quente com Deus. Eu ia pra casa, tipo, tô limpo. Aí pra semana eu tava lá de novo. Pra semana eu tava lá de novo. Pra semana eu tava lá de novo. Sempre me confessando. E sempre pecando. Bateu aí? Você falou o que aí? Pecava muito. Hã? Pecava muito. Muito, não era pouco não. Mas quando eu escutava aquilo ali, e me mandavam fazer isso, que era o sacerdote que estava mandando, então eu achava que eu estava limpo. Mas na verdade eu estava me enganando. Eu estava só me enganando. E foi que um dia eu conheci a pessoa de Jesus Cristo. E eu vi que tudo o que eu aprendi, tudo o que eu cria, não era como as Escrituras realmente diz, né? Então, foi isso que aconteceu. Imagina, um cara que está lá no mosteiro, um cara que está lá na igreja, o tempo todo aprendendo as doutrinas, as tradições da igreja, e quando ele se depara com a palavra de Deus, tudo muda. Tudo muda. Tudo aquilo que eu aprendi. Eu estava falando hoje com uma pessoa, conversando com ela, e ela está se chegando ao Evangelho. Ela está se chegando. Ela tá querendo compreender, né, a Bíblia, né? Então ela fala, ó, tem coisas que eu leio, eu não entendo, eu preciso de alguém que me explique. Realmente. Porque é interessante que o que eu aprendi desde pequena foi isso. E há um choque, porque ela viveu toda uma tradição e agora se confronta com as Escrituras, que no qual diz, ó, o que te ensinaram pode até ter tido coisa boa, mas para a salvação não serve. Tem tradição que é boa, não é? Às vezes a gente fica ela está até falando assim, não pode botar uma árvore de Natal, né? E tal. Tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, não é Papai Noel não, né? Papai Noel é a pau, né? É Jesus Cristo, né? É o nascimento de Jesus e tal, que nem foi desenho, mas tem tradições que são boas. Não precisa também, não, tudo é pecado e tal. Não, seja equilibrado, seja sábio, né? Seja sábio. Faça com que isso seja uma ponte para que você leve a pessoa a entender Jesus. Ó, as Escrituras dizem isso aqui, ó. O nascimento de Jesus foi ele e tal, por aí. Então, há um choque quando se quebra, quando se confronta as tradições daquilo que a gente aprendeu desde pequeno. Aí imagina Lutero se deparando com esse texto, né, que se martirizava tanto e o justo vive pela fé. Então é isso. É isso. Eu não preciso estar me martirizando. Eu não tenho que fazer nada. É pela graça que Deus salva. Passa aí, Isabel, por favor. Porque a fé, em Romanos capítulo 14, 22, ela é... Oi? Foi? Oi? Estou escutando voz aqui. 14, 22, ela é muito pessoal. É algo que é sua experiência com Deus. Não é algo que é imposto. Diz aí o texto, tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. A fé é uma experiência bem pessoal com Deus. E não aquilo que é imposto para a gente em fazer. Faça isso. Porque você fazendo isso, você vai ter isso. Vai ter aquilo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é algo que a vida de Jesus,
Eu não estou vendo, mas eu creio, é um fato isso, que ele virá. Ele virá, é um fato. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio que Jesus um dia virá, eu creio que as Escrituras, ela vai se cumprir. E é pela fé que eu vejo isso. Esses solas que foram formados na tentativa de nortear a igreja com base nessas para nortear a igreja em relação a dar sentido, a dar norte para a igreja no que era feito na igreja romana em combate à doutrina romana. Então os reformadores eles formaram esses solas para justamente combater a doutrina que era totalmente errada, espúria em relação às Escrituras. Esses 5 solas seria só Escritura, porque na igreja romana, o mais forte, a tradição ela tem o mesmo peso de autoridade das Escrituras. Isso não está certo. A tradição da igreja não era a doutrina bíblica, era o que a igreja tinha como tradição. Os sacramentos, todos que eram, no caso cristãos, tinham que obedecer sacramentos, tinham que obedecer, confiar na infalibilidade papal, né? A igreja, acreditar que a igreja, a tradição, né? A igreja é que era o órgão salvador, ninguém era salvo a não ser através da igreja. Então, se faz esses 5 solas para justamente combater essas doutrinas que eram levantadas dentro da igreja romana. Só as Escrituras, não a tradição. Só Cristo e não o Papa ou a igreja. É só através de Jesus Cristo que há salvação. É Ele que tem autoridade e não a igreja e não o Papa. Só a graça, não precisa de esforço humano nenhum para ser salvo. Não precisa de esforço humano nenhum. Isso é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é Deus que está dando. Só a fé é o que justifica o homem. A fé que justifica, é pela fé que Deus nos vê justo, que nos torna justo. Não é algo que eu faço para minha autojustificação. É pela fé que Deus me torna justo, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Ninguém merece nada, mas a graça de Deus nos alcançou. E é pela fé em Cristo que nós somos justificados, nós somos vistos como justos por Deus. Só lhe deu glória, só a Deus a glória, e não ao homem. O que é a fé, querido? O que é a fé então? A fé é como... Vai passando aí, Isabel? Isso. É o firme fundamento. Agora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A fé é ter certeza. A fé é ter convicção de coisas que a gente não vê, mas que acontecerá. E aí então, há uma diferença entre fé e crer. Se você chegar num presídio, em qualquer lugar por aí, você perguntar para as pessoas: você crê em Deus? Eles vão dizer que não. Só ateu. Mas a pessoa diz: sim, eu creio em Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Quem já escutou isso? Né? Não, eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração. Sim, tem Deus no teu coração, e aí? O que é que você faz em relação a isso? Né? Porque aí há uma diferença em relação a ter fé e só crer. Porque fé tem um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. A crença, não. A crença é só seguir rito. É seguir uma tradição. Mas a fé é um relacionamento pessoal. Então nós não podemos confundir a fé com a crença. Porque no livro de Tiago, capítulo 2:19, volta aí, Isaías, por favor. No Tiago, capítulo 2:19, diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem.
Tu crê que há só um Deus? Sim, eu creio em Deus. Fazes bem. Mas se tu crê e não obedece, você está igual também na mesma linha de crença também que Tiago fala. Que os demônios, os espíritos malignos, eles também creem e estremecem porque eles sabem o poder de Deus. Eles sabem o poder que Deus tem, eles sabem quem é Deus. Então, crer sem obedecer, querido, não está fazendo nada. Crença é crer em algo que faz sentido para mim, para a pessoa. Onde tudo tem que se encaixar. É algo que tem que estar no meu domínio. Então, eu faço para ter. Se foge do meu domínio, já não é o que eu quero. Do tipo, queridos, por que é tão difícil aceitar Jesus? Por mais que a pessoa até chore. Eu fui a semana passada lá no Bongi e um amigo lá fez culto de ação de graças. Ele, ex-presidiário, né? A gente se conhece do Bongi desde pequeno, mas foi pelo caminho do mal aí, né? Eu acho que agora ele deve estar se ajeitando, não sei, né? Mas eu acredito que sim. Não é possível, depois de já apanhar tanto. Então ele foi solto e tal, e já faz uns meses pra cá. Então ele, quando chega lá no Bongi, ele estava dando um culto de ação de graças. Um culto de ação de graças, que legal. Fábio, dá pra tu ficar não, Fábio? Meu irmão, infelizmente eu não me programei pra isso, eu tenho que voltar. Né? E tal, querem que eu ficasse. E quando eu estava ali na casa da minha irmã, aí estava tocando uma música lá, e eu vi lá sentado, ele de cabeça baixa, eu fui me despedir. Quando eu cheguei lá, ele estava chorando, cara, em prantos lá, escutando a música. Deus, de fato, estava tocando no coração dele. Deus de fato estava tocando no coração dele. Mas tem pessoas que choram. Tem pessoas que se arrepiam. Tem pessoas que se derramam. Sabe, querido? Mas não querem obedecer. Sabe por que o cristianismo tira dele aquilo que está no controle dele. A obediência a Deus tira dele aquilo que está no controle dele. Ele não quer. Ele não quer abrir mão do pecado. Ele não quer abrir mão dos seus desejos. Ele não quer abrir mão. Crê em Deus, mas não nega no seu comportamento. Não obedece. Não se nega. Não se entrega. Crença nada mais é do que um lance, querido, de benefício. Isso quer dizer, eu fiz, então eu mereço. E quem é que merece algo? Se todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Autojustificação. As pessoas querem cada vez mais se autojustificar. A fé que justifica. A crença, ela só exige essa justificação. Se eu fiz, então eu mereço. Crença é isso. Fé é diferente. Fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É um presente de Deus. Abraão creu naquele que o chamou. Abraão foi justificado, como diz as Escrituras, que Abraão foi justificado pela sua fé, porque ele creu naquele que o chamou. Ele foi sacrificar seu filho, porque o Deus que o chamou pediu para sacrificar, e ele foi aprovado pela sua fé. E houve um substituto, o Cordeiro. Querido, a fé, ela deve ser vivida de forma totalmente íntima com Deus. E não simplesmente da tua boca sair que crê em Deus e então teu coração está distante dele. Jesus falava, a boca de vocês, sai até meu nome aí, mas o coração de vocês está totalmente vazio. Um dia eu estava aqui, eu vi aí uma carreata e tal. Às vezes, altas idolatrias, querido. O diabo vai cegando as pessoas.
vai fazer com que as pessoas confundam fé com a crença. Fé é em Mateus, que teve Mateus capítulo 14, que está escrito em Mateus capítulo 14, 22, 32, aonde Pedro sai do barco, sabe? Sai do barco, tempestade, tudo escuro, né? Tudo água, e aqui o barco mexendo, o barco lá trepidando, mexendo para lá e para cá. E quando vê Jesus, já aquela alma, ficou aquele desespero todo. E Pedro fala: mestre, deixa que eu vá até ti. Pedro, se tens fé, vem. Sair do barco? Não, eu não vou sair do barco. Tá louco? Por mais, entenda, por mais perigoso que aqui esteja, por mais complicado que aqui esteja, eu prefiro ficar no barco do que dar o passo para dentro da água. Mesmo Jesus chamando. Tem muita gente vivendo assim, querido, que não quer sair do barco. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja ruim, por mais que esteja para lá de Bagdá, eles preferem viver, pessoas preferem viver dentro do barco, na tribulação, de que dar o passo de fé para ir até Jesus. Pedro saiu do barco. Pedro teve fé. Tanto é que quando Pedro estava chegando perto de Jesus, o que foi que aconteceu? Ele foi afundando. E Jesus pega na mão de Pedro, pega na mão de Pedro e levanta e diz: homem de pouca fé. Senhor, coloca fé no nosso coração, porque a fé vem dele. Jesus diz o que, queridos? Se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, diremos a esse monte: sai, e o monte vai sair. A fé é como diz o texto de Romanos capítulo 17, de fé em fé. Começa na fé e termina na fé. É a cada dia. A cada dia essa fé vai sendo trabalhada por Jesus. Essa fé vai sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Se Jesus está dizendo, vem, então, querido, vá. Dê o passo de fé. Porque se você ou eu, qualquer um de nós aqui, fraquejarmos, estivermos fraquejando, esse Deus ele sempre está lá para não ficar nos levantando. A nossa vida não deve ser uma gangorra também, né? Mas cada vez que nós temos experiências com Deus, vamos ficando mais fortes na fé. Vamos ficando mais resistentes, mais resiliente, mais obediente. Temos que ter nossa própria experiência com Deus. Deixar que Deus coloque a fé no nosso coração. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Como diz Hebreus 11. Tá passando, Isabel? Quero mostrar. Termina. Isso, que é fé. Volta. O que é fé? Fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão, ok? Você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. A fé enxerga o que os olhos não podem ver. A fé é a certeza. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. O que é fé? Para que serve a fé? Para que serve a fé? Pois vocês são salvos pela graça. Para que serve a fé? Para a salvação. Ok? Efésios 2, 8, 9. São salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se auto-justifique. Para que serve a fé? Para ser salvo. É só através da fé, querido, que nós vamos ser justificados para a salvação em Cristo Jesus. Para que serve a fé? Quem é nascido de Deus vence o mundo.
A fé serve para que nós vençamos o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Para que serve a fé? Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Para que serve a fé? Para vencer o diabo. Para que serve a fé? Para agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para que serve a fé? Para tudo isso aí. Então a crença, ela não funciona para a salvação. A crença, ela não funciona na hora que o bicho pega, né? Não funciona. Porque sai do controle da gente. Sai do nosso controle. A fé é que funciona. Porque mesmo em meio a tribulações, essa fé é que vai nos conduzir para Cristo, para a salvação. E ela tem os benefícios, termino com isso. Os benefícios práticos da fé. Vai passando aí, Isabel, por favor. Sim, de onde vem a fé? Desculpe, de onde vem a fé? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. De onde vem a fé? De Deus. É Deus que produz isso no coração do homem. Vai passando aí, Isabel. Como ter fé? De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como ter fé? Lê a Bíblia. Ora. É isso aí, ó. Vem para aí, vai para a igreja. Escuta a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Passa aí, Isabel. E os benefícios práticos da fé. Embora o fim da nossa fé seja a nossa salvação, a fé verdadeira é consumada em nossos corações e consumada em nossos corações geram outros benefícios necessários para a vida cristã. Além de salvação, alegrar o coração de Deus, vencer o inimigo, vencer o mundo, a fé tem benefícios, querido, para os filhos, para aquele que crê. Primeiro, confiança e alegria em meio à tribulação. Está ali os textos, depois você anota. Relacionamento com o Senhor. Hebreus 11, 27, 1 Pedro. Os benefícios da fé. Conhecer e viver a vontade de Deus. Obediência. Agradar a Deus. Vencer o mundo. Respostas às nossas orações. Adoção. Sermos adotados como filhos. Justificados por Deus. A fé tem benefícios eternos, querido. A fé é ela que nos conduz a Jesus Cristo. A fé salvadora não é a fé da crença, não é a fé religiosa, mas é a fé salvadora. A fé no qual nos traz relacionamento com aquele que nos chama, que é Jesus Cristo. Amém? Eu teria algumas coisas ainda para falar, mas eu acho que isso aí só basta. Esses 5 pontos que foram formulados na Reforma Protestante. É isso. Isso é muito coerente se viver. Isso é muito coerente aprender. Só as Escrituras. Só através das Escrituras se conhece Deus. Só Cristo. A salvação só vem dele. Só a fé. Só a fé que justifica as pessoas, aquele que crê. Só a graça. Não tem que fazer nada para ser salvo. É graça, é presente de Deus, é dom de Deus. Ele deu. Foi Ele que quis. Foi Ele que sacrificou o nosso lugar. E a Deus, somente a Deus, seja toda a glória. E a nenhum homem, a nenhuma igreja, a nenhum pastor, a nenhum papa, a ninguém, a nenhum santo ou santa, a ninguém. Só a Ele. Deus falou para o povo dele: olha, eu sou Deus e a minha glória eu não dou a ninguém. Só a Ele toda a glória. E sabe, queridos, Ele voltará. E isso é um fato. Isso é fé.
E viveremos, todo aquele que crê, viverá eternamente com o Senhor que o chama, Jesus Cristo. Amém? Então, deixa que Deus trabalhe em nós a fé. Deixa que Deus nos estimule a crer nele. Deixa que Deus trabalhe em nossas vidas. Não há outra forma, querido, de crescermos, não há outra forma de termos intimidade com Deus, se não for através das Escrituras. Se não for através das Escrituras, da sua palavra, oração, comunhão, igreja, comunhão na igreja, comunhão entre os irmãos. Não há outra forma. Não deixe que a vida secular nos trague. Tenhamos mais tempo para Deus. Vamos procurar saber trabalhar o nosso tempo. Ter nosso momento de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras. Nosso tempo com Ele, com Jesus. Amém? É o nosso tempo e a nossa vida diária, né? Porque sempre aquele tempinho que a gente tem um amigo, né? Para conversar. É isso, queridos. A fé, ela que nos justifica. É a fé em Cristo que nos leva para a salvação. É necessário ter fé para agradar a Deus. E não sacrifício. Ele não quer sacrifício de ninguém. Ele quer que você simplesmente o ame. Só isso. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor coloca a fé em nós. Situações que nós passamos, ó Deus, que o Senhor permite, que são muitas vezes duras, que são muitas vezes até desesperadoras. Mas, ó Deus, essa fé, a fé que o Senhor coloca no nosso coração, ela vence, ela nos faz vencer todos os obstáculos, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar nos conduzindo a crer no teu sacrifício, a crer, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos tratado, Senhor, como filhos teus amados. O Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades e as nossas, Deus, necessidades principalmente espirituais. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que a fé salvadora seja essa que permeie o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos ficar de pé. Eu queria terminar com uma música, ok?